né, a benfeitora chama dos mecanismos de fuga do ego, né? E a psicologia tratou, principalmente com Freud, né, dos mecanismos de defesa do ego. Uma coisa tá ligada à outra, né? A defesa a gente vai ver é tipo uma fuga mesmo, né? E aí a gente vai abordar, tá nesse livro Ser Consciente, ela vai trazer alguns aspectos, eu trouxe também de outros. Opa, deu uma queda aí de novo, né? Ainda bem, a gente não tinha nem entrado no assunto, deu uma queda aí, né? Rapidinho, a internet tá variando aí. Mas, enfim, vou começar a apresentação e aí a gente vai conversando. Deixa eu só fechar aí para não confundir com a outra apresentação. Vou começar a compartilhar e a gente vai conversando. O importante... Opa, deixa eu voltar aí. O importante, como eu sempre falo para vocês estão todos enxergando aí a apresentação? Sim. Né? O importante é a gente participar, né? Não tem certo, não tem errado, e a gente vai ajudando uma ou outra, às vezes eu dou um toque e outro. Não, e as minhas observações você tem que preponderar, tá bom? Eu estou aqui como um estimulador mesmo. Mas se o pensamento eu coloquei, ou a observação eu fiz, e você, não, eu discordo disso, o meu pensamento é assim, e a gente aprende. É assim que a gente aprende, tá bom? A gente tem que ter essa autoconfiança, a gente também. Então, a segunda aula, nessa segunda parte do estudo inicial, o ego e os mecanismos de defesa, eu já vou trazer dois motivadores antes de entrar nos mecanismos de defesa propriamente dito, só para que a gente possa entender um aspecto aí. Esse irmão se identificou como Lázaro lá em 1863, né? Ele vai, numa mensagem, ele vai trazer o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: e a virtude de vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Vamos gravar isso aí, né? Porque é algo que a gente sabe, mas a gente tem que estar sempre chamando a nossa atenção. Ele chama de virtude, por quê? Porque a nossa geração, e aí ele estava falando do século XIX, já passamos no século XX, estamos aí no início do século XXI, né? Ainda continua assim. Nós temos muito desenvolvimento na questão intelectual, nós já vamos identificar isso, mas o intelecto é fácil da gente entender, né? O conhecimento, compreender, né? Mas nós temos um vício, um condicionamento muito grande, uma indiferença moral, e a palavra é essa mesmo, porque nós já temos condição de viver a moral, tá? A moral cristã, a moral mais profunda, né? Mas a gente fica indiferente com essas coisas. E aí a gente vai perceber agora, nesses mecanismos que a gente vai estudar, isso muito claro. Trouxe também um outro motivador que eu já tinha compartilhado com vocês lá no grupo, né? E alguém, eu não me recordo se foi a Lucinaura, acho que foi ela, e fez uma observação interessante, mas a benfeitora, e nesse capítulo, na parte 7ª, e o capítulo é 26, vai falar sobre a questão dos mecanismos de fuga, né, do ego, e é exatamente esse que a gente vai estudar hoje. Ela diz assim, e habituado, ou seja, é um hábito, é um vício, é um condicionamento, ao não enfrentamento on self, o ego camufla a sua resistência à aceitação da realidade profunda, elaborando mecanismos escapistas de forma a preservar o seu domínio na pessoa. A gente vai entender, eu sei que é complexo essa fala, mas hoje o objetivo é esse. Então, vamos entrar no primeiro mecanismo, e aí a gente vai abrir para vocês conversarem. Vou entrar no primeiro, e é muito forte esse primeiro em nós, em nosso condicionamento aí, né? É muito forte a racionalização. Por quê? Por isso que eu trouxe esses motivadores para a gente entender. Como a gente tem muito desenvolvido o intelecto,
a gente usa vários subterfúgios, né, para fugir à responsabilidade. Então, a racionalização é plausível, às vezes, a gente fala assim, pô, tem lógica, e a pessoa está falando, pô, isso, mas aí a gente vai estudar melhor, a gente vai ver, aquilo são fugas. Então, vamos aí trazer a palavra da benfeitora e a gente conversa. Então, ela diz assim, a racionalização é o mecanismo de fuga de maior gravidade do ego. E aí ela vai colocar de maior gravidade, porque eu já falei isso. Nós temos a questão intelectual bastante desenvolvida, isso é bom. Só que a gente tem que usar o intelecto, e a gente vai perceber isso, para desenvolver a moral, né? É assim o processo, mas a gente tem dificuldade disso. Então, ela diz é de maior gravidade do ego por buscar justificar o erro mediante aparentes motivos justos e degenera o senso crítico de integridade moral, assumindo posturas equivocadas e perniciosas. Então, vai degenerar esse senso crítico da nossa integridade moral. Vamos dar um ponto aí agora, né, para que a gente possa conversar e trazer aí para o dia a dia, a gente entender isso que ela está falando. O que é esse mecanismo de defesa e é chamado de racionalização? Gente, eu vou dar alguns exemplos para que a gente possa conversar. Às vezes, a gente vai ali, tem uma vaga, vou trazer coisas aqui do dia a dia, tem uma vaga ali em alguns mercados ou shopping, ou seja o que for, né? Porque tem leis aí, né? De nós, seres humanos, e determina isso vagas para idoso, né? Então, e aí eu vou lá estacionar naquela vaga. Vamos supor, aí alguém vai chamar minha atenção. E aí eu vou usar a racionalidade para justificar, né, o meu erro moral. E aí eu digo assim, mas ninguém está usando, né? Está vazio, tem um monte de vaga e vazio. E aí eu começo a justificar. Ou às vezes eu furo uma fila. E aí a pessoa fala, não, estou com pressa, né? Então, e aí a gente começa a justificar o que é injustificável, né? Porque a gente está corrompendo a integridade, como ela o moral, né? Uma palavra é usada dentro aí das corporações, das empresas, né? O compliance, né? A questão da integridade, né? Então, aí a gente começa a usar o raciocínio, a racionalidade para justificar os nossos erros. Às vezes, assim, vou pegar um exemplo para deixar vocês falarem também. Estamos dentro de casa, né? Aí, às vezes, alguém vai tratar, a gente vai tratar alguém, ou alguém vai nos tratar de maneira ríspida, de maneira ignorante. E aí a gente vai falar, pô, né? Porque você está me tratando assim, né? De maneira ignorante, você está tratando de maneira agressiva. Aí a gente, para se defender dentro da racionalidade, não, é você que me tira do sério. É você e não me deixa ter paz, por exemplo. Né? Então, é você. Então a gente já começa a racionalizar e começa a botar muitas coisas do comportamento do outro para justificar a nossa ignorância. Então, a racionalidade é muito perigoso. A gente precisa identificar. Antes de passar para vocês, eu gostaria de fazer uma observação. Eu não fiz no início. Pessoal, a gente está no mundo de provas e expiações. Não devemos esquecer isso. A defesa é necessária. É necessária ir no mundo. Jesus já disse isso, a gente tem que ser prudente. Agora, o perigo é o quê? É a gente começar a usar a defesa e, além da defesa, o ataque. Aí a gente começa a atacar o outro. E aí a gente começa a usar desenfreadamente isso, como se estivesse defendendo de tudo, estivesse fugindo de tudo. Não, então tem alguma coisa errada. A gente tem que ter prudência nesse mundo, não falar, não agir. A gente vai ter que usar algumas defesas. Mas o que a gente vai conversar hoje é a defesa do eu imaturo ainda e é esconder as suas necessidades e
irão levar ao crescimento. Então, a gente está falando disso, tá bom? Não vamos confundir, não, achar e vai me tirar e as defesas e vamos, o mundo é lindo, maravilhoso. Não, a gente tem que agir com prudência. O mundo não é brincadeira, não. Valmir? Está, tá... Eu já, agora desculpa, sim, eu agora dei sim. risada aqui porque eu já me identifiquei. Eu estou indo para 63, mas já estaciono desde os 59, porque eu estava me preparando. Olha que horror, né? Esse curso é triste, né? A gente já vai se conhecendo. Que horror, né? Ainda bem que Deus é maravilhoso e Ele vai nos perdoar, porque exatamente, eu já uso o estacionamento desde os 59. Eu falei, não, eu sei que falou, eu acho que meu filho, não sei, o meu marido. Você não pode usar. Eu falei, não, eu já estou fazendo um treino, né? E pior de tudo, né? O carro está no nome do meu marido, ele não tem 60 anos, mas eu que mais que dirijo, né? Ele também a gente dirige o carro, mas o carro também, então nem eu tenho esse direito ainda. Só tenho o direito. Poderia falar que moralmente eu já tenho esse direito? Enfim. Mas o que eu queria dizer, como o curso é tão fundamental, né? Para a gente acordar, né? Para os nossos erros, para as nossas falhas, né? E é tão bom a gente estar aberto para que a gente se reconheça, né? E faça alguma coisa em tempo. Mas essa é a minha observação inicial, é essa. E é isso, achei muito engraçado. Muito bom, muito bom. A gente vai identificar muitos, né? Como eu falei, eu não, a benfeitora falando, é a de maior gravidade a racionalização, porque a gente vai racionalizar, né? E a gente vê isso no mundo, não transferido muito aí para trazer para dentro de nós. Mas eu só estou dando exemplo, né? O que justifica uma guerra, e aí a pessoa vai achar vários. O que justifica isso, e vai achar, porque a gente tem subterfúgio para tudo. Como eu falei, o mundo não é brincadeira, a gente vai precisar se defender. Só que o problema é quando a gente usa muito reiteradamente a defesa e aí parte para o ataque e acha isso normal, né? Isso, e aí vai corrompendo a integridade moral, como ela disse. A gente vai se tornando uma pessoa muito baixa moralmente, né? Então, tudo bem, pessoal? Vamos lá, porque tem bastantes, né? O Valmir já fez a sua colaboração, eu vou dar Eu prosseguimento. vou falar mais por isso que a nossa mediunidade é tão baixa, né? Nossa moral está tão baixa que a gente não consegue muito, né? A nossa mediunidade fica baixa também. Verdade, verdade. Agora, a negação, né? É um outro mecanismo de defesa e a benfeitora não usou aqui no livro, né? Ela só citou alguns. Então, eu vou trazer aí um apoio desse livro, Teorias da Personalidade, um livro interessante também, se vocês quiserem. Eu sei que é muita coisa para ler, mas Teorias da Personalidade, um livro muito legal, que vai trazer várias vertentes, né? E vai falar sobre a personalidade. Então, esses dois amigos, eu vou chamar de amigos, né? Ele vai trazendo aí essa situação. Ele diz assim para nós: negação é a tentativa de não aceitar na realidade um fato e perturba o ego. A tendência de fantasiar e certos acontecimentos não são assim. E, na verdade, não aconteceram. Então, vamos aí dar um ponto. A negação também é muito forte nos nossos hábitos, nas nossas defesas. Então, às vezes, vou trazer aqui para o campo dos vícios, eu diria, e a gente observa, os vícios mais complicados a gente vai falar, vou falar dos mais sutis, né? Então, o álcool, por exemplo, né? Então, às vezes a pessoa está ali e ela diz assim, não, eu bebo socialmente, né? A pessoa bebe segunda a sexta, né? Sábado, domingo, eu bebo socialmente. Tudo bem, né? Lógico, não estamos aí para julgar a atitude do outro, estamos aí para observar a nossa, mas vamos prestar atenção nessas falas. Será que por trás disso tem uma negação de não querer assumir o vício? Às vezes a gente fala assim, não, eu fumo e eu paro quando eu quiser. Quando eu quiser, eu paro.
Eu não sou dependente químico. Eu não tenho vício. Eu paro quando eu quiser. Eu fumo só para desestressar. Então, aí a gente vai criando esse mecanismo junto com a racionalização. Agora tem a negação. Eu vou negando algo que está em mim. Não, eu tenho essa dependência. Ainda não tenho vontade em parar. Isso me satisfaz, então não vou parar. Em vez de eu assumir algo, eu começo a negar. Então, isso é muito complicado. Ó, vou fazer algo, eu tenho que fazer, eu falo, não, amanhã eu faço isso aí. Então, é uma forma de negar também. Ah, depois eu vejo. Então, a gente vai negando muitas coisas. Eu só dei alguns exemplos, só sei que tem muitos aí que vocês podem colaborar. Tá claro esse mecanismo de negação, a racionalização ficou claro também, né? De negação. O importante é a gente observar. Quantas vezes eu uso isso no meu dia a dia? É só observar agora. A gente vai só observar. Se eu estou negando algo, alguém me aponta algo, vai fazer uma crítica ao meu comportamento, não que toda crítica eu devo aceitar, não, mas eu preciso ouvir, né? Preciso ouvir, preciso discernir. E aí eu já começo a negar as coisas, né? Já começo a negar. Pô, sei lá, você é muito maledicente, né? Alguém fala para mim, aí eu começo a negar. Não, não, eu não sou, eu só faço isso. E aí eu começo na negação. A negação é um mecanismo de defesa e os mecanismos de defesa, eles são inconscientes, né? A negação é mais consciente, a pessoa elabora ali, ela tem consciência, o ego, a pessoa, né? Estão falando do ego, estão falando de nós, né? Então, começa a ter uma consciência sobre aquilo. A negação não é tão inconsciente, ela é consciente, ela parte ali de uma subconsciência, às vezes vai fazendo automatismo, mas ela tem consciência de estar usando, né? Como a racionalização também. Tem uns que a gente vai ver e é totalmente consciente. Mas esses dois que a gente está falando, é hábito, sim, é automático, mas passa pela consciência do ego. O ego tem noção do que ele está fazendo. Tá bom? Então, isso é importante a gente saber também. Alguém escreveu alguma coisa? Deixa eu ver rapidinho. Ao nível que estamos, usamos essa frase corriqueiramente. A melhor defesa é o ataque. É verdade, né? A Maria Noeli colocou, né? Então, a gente chega no nível, né? Como eu falei, o mundo, ele nos influencia. Ele não determina quem somos, jamais. O mundo ele vai influenciar, sim, o meu comportamento, os meus pensamentos, mas se eu sou influenciado, é porque há fraquezas em mim. Isso a gente tem que entender. A psicologia profunda e a espírita é uma psicologia profunda, a gente precisa entender isso. Não vamos transferir responsabilidade, não. Luiz, o mundo influencia? Influencia. Não é brincadeira, não. Só ele não determina quem eu sou. Se ele está determinando quem eu sou, é porque tem fraqueza em mim. Então eu preciso melhorar isso, né? Tá bom? Valmir? Eu tenho que pôr para fora, viu? Eu tenho que falar isso. Falar. Não Bom é sei bom. se isso procede. Eu escondi minha homossexualidade 50 anos. Isso eu sofri demais. Só quem passa sabe, né? Eu neguei, neguei, neguei. E hoje, do jeito que eu estou, liberto, eu me arrependo. Meu Deus, quanto tempo eu perdi. Quanto tempo eu perdi. Mas agora não adianta olhar para trás, né? Mas a gente tem muito disso, né? Meu filho, eu estou vendo meu filho ir para um caminho de. Tá, ele é empresário, tem trabalho, tudo, mas estou vendo que ele vai ser. Eu acho que até ele possa ser um alcoólatra, né? Mas ele nega profundamente, né? E hoje eu não bebo tanto, também não bebi assim demais socialmente, mas hoje eu já evito o máximo por causa da juventude, né? E, enfim, mas a gente tem isso, infelizmente, né? Mas muitas vezes, que nem agora nós sofremos uma calúnia terrível de uma suposta que a gente achava que poderia ter uma amizade, e eu neguei porque aí como é que fica, né? Talvez nesse momento há essa necessidade.
foi mudado o que eu falei de uma forma que eu não falei, né? E entre duas pessoas é horrível também, né? A gente ser caluniado, né? Então, eu estou entendendo que há uma negação ela é legítima, né? E tem a negação que a gente quer fugir na fuga, né? Então, Isso. não estou dizendo aqui que eu estou isento disso, eu disse que é mais uma, né? Que a gente tem, né? E a gente vai descobrindo, e é tapa para cá e é tapa para lá. Mas é bom para acordar e para, né? Isso Mas mesmo. a minha observação é essa, né? Muito bom, é isso mesmo. A gente vai usar a defesa, mas tem que saber o porquê está usando, isso é importante, né? Vamos ir aí na inocência de não, né? Vamos tirar todas as defesas. Não, temos que ter as defesas, mas tem que saber porque está usando e qual o objetivo disso. Então, negação, já falamos, agora vamos falar de outro, de repressão. Essa é muito inconsciente. A repressão é, eu diria ali, muito inconsciente mesmo. O ego perceber, para nós percebermos, dá trabalho. Então, aí nós vamos falar um pouquinho, e trazendo Jung, a benfeitora não trouxe esse assunto aí no capítulo, e eu achei interessante colocar. Então, o Jung faz assim, fala assim para nós. A repressão, o real, afasta um determinado evento da consciência, mantendo-a à distância. Faz com que, por exemplo, nos esqueçamos de fatos indesejáveis, evitando contato com lembranças incômodas e emoções dolorosas. Porque começa, né, vamos aí dar um tempinho, a repressão, eu falei, é mais complicada, porque começa com a negação, né? A negação é mais consciente. Mas tem fatos que a gente passa e é tão difícil da gente lidar, o ego, quando eu falo ego, a consciência encarnada a lidar, e é tão traumático, e aquilo já vai para o inconsciente, e a gente não lembra, mas os sintomas vêm depois. Então a gente esquece mesmo, algo é traumático, a gente vai esquecer. E não é de propósito. É uma defesa maior ali e vai jogar. E a gente não tem estrutura para lidar ainda. Então, joga para lá, mas está reprimido, está ali. A gente conversou semana passada, né? Vai vir. O self, o espírito, a totalidade, vai trazer essas energias. É preciso trabalhar isso. Então, tem repressão e a gente vai negar, né, já jogando, não quer falar sobre aquilo, vai jogando. A hora aquilo virou algo inconsciente e a gente nem lembra mais. A gente nem lembra mais. Mas aí vai acontecer algo semelhante, igual nunca vai acontecer, semelhante. E aí vai vir aquilo à tona, não é? Então, muitas vezes, como o Valmir trazendo um campo da sexualidade, muitas pessoas têm muita raiva, muito ódio, e aí traz, né, a questão homofóbica muito forte. A maioria dessas pessoas, desses indivíduos, tem reprimido a sua sexualidade. A gente vai ver isso quando falar da projeção lá. Mas então, reprime tanto, e aí é destruir no outro e está incomodando dentro dele mesmo. Então, isso eu estou dando um exemplo que o Valmir colocou, né, da vida dele, já abriu aqui várias vezes, eu acho muito coragem, muito instrutivo para nós aqui no curso, mas são várias outras coisas também. Então, a gente tem que ver o que está reprimido dentro de mim, porque a gente sofre, a repressão vai trazer sofrimento. Porque o espírito, ele vai provocar o ego, e como é que provoca a gente? Por um incômodo, vai nos incomodar. Porque se não incomodar o ego não lida com aquilo, a gente não vai lidar com aquilo. Valmir e depois a Cristina. Eu quero falar porque agora me veio, sabe? Você vê, às vezes fica escondido mesmo e veio. E a gente fica tão assustado com isso, porque a gente acaba participando em fazer chacota de outro. Eu era, e às vezes participava, com muita dor, com muita. Sabe, eu tinha raiva de mim mesmo, mas eu tinha essa necessidade
para que eu pudesse continuar me escondendo, entendeu? Agora me veio isso, e é triste. E eu falo aqui, hoje não tenho mais, me arrependo por falta de maturidade, sei lá pelo quê, né? A gente, é recalque, né? É o Sim, recalque, é legal. Mas, exatamente o recalque. mas o Mas eu importante é não posso amadurecer, dizer né? assim, não que eu esteja fugindo, eu não fiz com maldade, eu fiz por medo. Eu vivi numa geração. E meu pai desencarnou, minha mãe ficou sabendo, mas minha mãe já estava com começo de demência, e eu acho que ela não tinha muita noção, né, quando eu me assumi. Mas meu pai já tinha ido, ele não ia aceitar de jeito nenhum. Mas a gente vive num mundo, você vê, o meu marido, quando eu conheci, ele queria se suicidar, porque ele não se aceitava, não. O pior do homossexualismo, desculpa entrar nesse assunto, mas eu acho que é pertinente, a parte mais difícil é a gente aceitar, se aceitar. Porque quando a gente se aceita, o resto do mundo não importa mais. Eu não tenho mais pudor de falar sobre isso, porque é a minha vida, entendeu? É a minha vida e eu aceito. E sou feliz do jeito que sou, que Deus me deu essa oportunidade de estar assim aqui. Hoje eu acredito pelo Espiritismo, eu tenho que passar por isso. Talvez eu tenha chacoteado alguém na vida passada por estar nessa situação, vai saber o que eu fiz, né? E por coincidência, eu tenho recebido muita, eu sou bem aceito, sabe? Você vê, a minha sogra, que é mãe dos meus filhos, adora meu marido, né? Se tinha alguém para odiar, né? Porque sabe que eu tratei a mãe dos meus filhos que nem uma princesa. Quem me conhece sabe disso. E ou que o homem tem que tratar a mulher que nem uma princesa. Que falando um pouquinho a mais, dizem que é o hétero, né? E o hétero está machucando, batendo, ofendendo, humilhando, e depois que diz que gosta de mulher. Então eu não entendo isso, né? Como que uma pessoa gosta, um homem gosta de mulher e maltrata a mulher? É meio incoerente. Mas desculpa me estender e eu quis falar sobre isso. Mas pegando os ganchos é muito importante, né, Valmir? É muito legal. As suas observações vai ajudando muitos, né? Quando a pessoa maltrata outro e depois justifica pelo amor, e mecanismo de defesa é esse? Racionalização. Racionalização. Vamos entender. Ali não tem nada de amor, né? Então, ela está tentando racionalizar a sua agressividade em nome de algo bom. Não, não tem nada de bom ali. A pessoa é agressiva, é violenta e é perigosa, né? Então, tomar cuidado. Então, voltando um pouquinho antes de passar para a Cristina também, quando a gente se aceita, como o Valmir colocou, né, a gente reconhece, né, o momento que a gente está vivendo, a situação que a gente está vivendo, né, a gente vai se transformando, é assim mesmo. Isso é importante. O problema é quando eu não me aceito direito e quero chamar a atenção de outros. E aí começa, a gente vê muitos irmãos nessa condição. Assume a sexualidade, mas é chamar a atenção do externo. E aí começa as vulgaridades, aquelas coisas todas. Então você percebe que o indivíduo ainda está em conflito com ele mesmo. Tem algo reprimido ali, tem algo que precisa trabalhar. E quem se aceita vai viver uma vida normal, natural, né? Então é isso. Cristina? Boa noite a todos. Acho que eu não tinha cumprimentado todo mundo. Quando você falou, essa repressão que fica no inconsciente, acontecimentos que ficam congelados. O que eu lembrei foi o seguinte: isso ocasiona, que eu acho muito sério, as doenças psicossomáticas. Às vezes a pessoa tem um problema físico, vai fazer exame, não dá nada. Está lá no inconsciente, que repercute no corpo físico. E aí eu lembro das crianças, porque toda a raiz dos nossos problemas está na infância. Os abusos, a repressão, a criança apanha, se ela falar para a mãe não acredita. Então, aí nós ficamos pensando nesse adulto. É que eu acho essa esse problema, falar do inconsciente, é que eu acho algo
muito sério, Luiz, mas eu acho muito sério mesmo, porque desencadeia problemas assim seríssimos, síndromes, traumas, desequilíbrios que afetam muito o ser humano. E hoje nós observamos eu acho que a grande maioria das pessoas muito doentes. E se nós formos verificar, sempre com fundo emocional. É o tal do inconsciente que fica tudo acumulado. São as camadas. E tem as camadas. E as coisas mais sérias estão aqui em cima. E aí, por isso que eu sou a favor da terapia, da psicologia, por isso que essas aulas são tão boas, que nos favorece. Inclusive, Valmir, aqui os seus exemplos, os seus depoimentos, nos ajudam, nos esclarecem. É isso mesmo, é isso mesmo. Muito bom, né? E a repressão é isso mesmo. O inconsciente, a gente vai usando o termo do self, a totalidade, ele tem que chamar a gente, a pessoa, o ego, de alguma maneira, e uma das maneiras vai ser essas mesmo, né? Essas dores, essas fobias, né? A somatização mesmo, né? A doença, a questão do soma mesmo. Então vai ter que chamar a atenção. E a amnésia, né, é uma maneira do ego ali se proteger também, e o self vai entender isso, e aí vai criar a amnésia, mas depois vai ter que lembrar, vai ter que lidar, e ele vai ter que superar esse conflito. Lilian, é a Lilian? É, né, a Lilian? Sou eu, Luiz, sou eu. Eu estou com o nome aqui, estou com o computador da Noeli. Ah, Não, é que você falou que, por exemplo, as vulgaridades seriam, então, mecanismos de defesa. E aí a gente pode dizer em todos os sentidos, né? Por exemplo, uma pessoa, quando está numa conversa, que a gente percebe, né? Aquela pessoa que quer aparecer muito, parece. É mais ou menos por aí que eu queria só tirar essa dúvida contigo. e a gente vai entrar num mecanismo mais específico, mas é um mecanismo de defesa, é a compensação, a gente já vai falar dele. Então, a maioria das pessoas é chamar a atenção para si, de alguma maneira, está querendo compensar uma deficiência. Aí, essa deficiência, essa necessidade, e é o importante, não a pessoa está aparentando, ele está tirando a atenção de uma necessidade dele, né? A gente chama de compensação, a gente vai falar dele. Mas é legal. Então, vamos lá. Aí, falamos da repressão, e é muito dolorido, como vocês falaram, né? Um processo e dói muito. Agora, ó, compensação. Como eu falei, eu organizo, eu não sei a ordem. Eu sei que uma hora vai chegar e eu sei que a compensação a gente tem que falar. Então, e a benfeitora e traz? Aí ela já aborda a compensação lá no capítulo 26, mecanismos de fuga do ego, né? Então ela diz assim, a compensação, né, o conflito de ordem psicológica cede lugar ao desenvolvimento de uma outra faculdade ou expressão, que se pode destacar, anulando, ou melhor dizendo, escamoteando, escondendo, né, o ocasional fenômeno perturbador. Então, ela traz numa linguagem mais técnica, mas vamos conversar, né? Então, a gente precisa entender. Então, e ela vai dizer para nós, ela vai trazer nesse livro aí uma abordagem até do Adler, né? E foi um dos estudiosos, ele percebeu no corpo humano, quando um órgão estava deficitário, fortalecia um outro órgão, a pessoa também vai nascer e não tem a possibilidade, né? Até a Lélia está aí, da perna, vai fortalecer outras partes do corpo. Então, o Alfred Adler, né? Não sei se é o nome, se eu pronunciar o nome dele certo, né? Mas, enfim, ele estudou essa parte e aí pegou a parte psicológica, e é onde a gente quer entender. Mas a parte física também é interessante, né? Tem atletas aí que se superam, né? Compensa uma deficiência, entre aspas, e aí busca superar em outras, né? Tinha um amigo meu que brincava assim, né? Lógico, eu vou fazer uma brincadeira, o grupo é maduro o suficiente, né? Falava assim, as pessoas baixinhas, né? Já gostam de comprar os carros grandão, né?
para compensar algo, né? Eles brincavam assim, né? Tem um amigo meu, ele falava, presta atenção, as pessoas mais pequenininhas gostam dos sarro maiores, né? Então, essa questão de compensar, psicologicamente, a gente tem que prestar atenção nisso, e não nessa parte física, isso daí, né, não importa tanto, mas a parte psicológica é importante, porque a gente vai querer compensar, como a Lília falou, uma deficiência, buscando desenvolver outra, fugindo daquilo. Luiz, isso é bom? A princípio, até legal, a pessoa está desenvolvendo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui rapidinho. Por exemplo, vamos supor, eu tenho dificuldade de expressar as minhas emoções, a minha afetividade, eu tenho dificuldade de lidar com a rejeição, de tudo isso que a gente falou, eu tenho dificuldade de abraçar até um filho, de falar para minha esposa eu a amo e tudo, eu tenho essa dificuldade. Aí, para eu fugir disso, aí eu desenvolvo o intelecto. Eu sou uma pessoa, entendo, eu vou estudar tudo, a questão psicológica, estudo bem e tal. Aí, na hora e a necessidade bate à minha porta, aí a pessoa que me conhece vai falar assim, e me conhece em parte, né? Vai falar assim, pô, mas Luiz conhece tanto, e ele não conhece, não sabe lidar com uma necessidade tão simples dessa, né? Mas ele. Por quê? Porque eu estava fugindo para um campo do intelecto. E eu preciso lidar com a moral ali, eu preciso lidar com a afetividade, eu preciso desenvolver isso, mas eu não quero, eu fujo, entendeu? Então, a compensação é prejudicial nesse aspecto, quando eu não enfrento as minhas necessidades. E a gente precisa identificar. Agora, eu dei esse exemplo, pessoal, não é o meu caso, né? Mas eu vou dar um exemplo do meu caso aí. Eu já falei para vocês, eu tenho, né, vim aí, depois identifiquei alguns pontos, né, vou tentar aprofundar mais, né, mas na fobia social, né, então tinha muita dificuldade, eu me isolava, né, não comia, tivesse mais gente ali, as mãos trêmulas, né, não me socializava mesmo, eu tinha a fobia. Aprendi a lidar com isso, né? E tudo. Hoje já estou bastante adiantado, né, na superação disso, mas tinha uma situação, pela minha profissão, eu tinha que ir na frente e falar, né? E aí eu não segurava nada nas mãos, porque as mãos eram trêmulas. E para eu vencer isso na minha cabeça, eu ficava decorando as coisas. Se me desse um papel para segurar, eu não segurava. Microfone, eu não quero nem segurar microfone. E aí eu tive que enfrentar. Entendeu? Então, assim, eu preciso superar isso. E aí comecei a segurar os papéis, tremia, e vamos tremer, vamos em frente. E vamos trabalhar isso. Por que você acha que a pessoa está te avaliando, aquela coisa toda, e a gente vai se superando. Agora, imagina se a pessoa tem essa dificuldade e ela fica fugindo para não enfrentar essa dificuldade. Vai ser confortável para a pessoa? Não, ela vai estar sempre temendo e vai acontecer. Né? Vai sempre fugido, ela precisa melhorar. Né? Então, assim, eu dei um exemplo de mim, e pode ser outros exemplos, né? Mas hoje, se eu chegar em algum lugar e vocês me der um papel para segurar na mão, eu vou segurar e vou falar, tá bom? Mas antes, quem me conhecia sabia que eu não ia fazer isso nunca. Valmir? A compensação da altura do carro, achei genial. E eu gosto de um carro que ele é meio altinho e eu gostaria de ter mais alto ainda, né? Mas não é possível até agora. Mas o que eu quero tirar uma dúvida, que eu falei do meu filho, e ele bebe, ele calar, ele sóbrio, ele é o careta, vamos dizer assim, ou qualquer termo, ele é calado, ele não fala, ele não interage. E há uma pessoa, modéstia à parte, meus 3 filhos são muito inteligentes. Né? Então, para você ver, ele não estudou programação e ele programa tudo da empresa. O que eu quero dizer é o seguinte, aí ele bebe, aí ele dá risada, aí ele se comporta, ele conversa, ele abraça. Sem bebida, não. Eu vou abraçar ele, se esquiva, e, enfim, isso é uma compensação?
ir atrás de um vício, né? Pode-se chamar que é uma compensação? Sim, sim, Valmir. Os vícios, ele tem, a maioria, essas funções de fuga. Lembra? Ele vai tirar a questão aí do superconsciente e aí a pessoa vai só vindo os automatismos. E para ela é confortável isso. Ele não tem aquele senso crítico, né? Aquela ponderação. E eu preciso viver a vida dentro de uma integridade moral. Porque quando eu fujo para esses campos, eu estou assim, uma palavra forte, mas eu estou me corrompendo moralmente, entendeu? Então é compensação. Uma Lilian colocou lá, né, da questão das pessoas chamando a atenção. A gente vê isso na internet, né? A pessoa desequilibrada financeiramente, não tem educação nenhuma financeiramente, mas na internet, para compensar, ela fica mostrando as coisas, né? E como se fosse bem sucedida. Então, assim, compensando algo, rapaz, vai trabalhar a sua deficiência, porque a questão financeira, como todas as outras, é disciplina, né? A gente tem que abrir mão de muitas coisas, os impulsos, né? Trabalhar os impulsos, nem tudo eu quero, eu vou fazer, né? Então, é uma coisa toda, né? Não tem nada diferente de outros campos, né? Então, a gente precisa trabalhar isso, mas tem pessoas que não querem trabalhar e querem mostrar um lado como se já tivesse superado isso, e não vai superar jamais. Você pode ganhar 10 milhões, 100 milhões, bilhões, e ela vai torrar tudo, porque não tem disciplina, né? Não tem disciplina. Você está falando do meu filho. Quanto mais ele ganha, juro, e ele não ganha pouco, não, Luiz. E gasta e está sempre, é mentiroso, é uma tristeza, como mente, gente. Hoje eu já perdi até, eu já deixo, ouço, né? Só que a gente passa a não confiar, a moral é zero, eu não confio em nenhuma palavra que ele fala, eu não daria jamais o número da minha conta, nem minha senha para ele, jamais. Né? Então é triste eu estar falando aqui do meu próprio filho, mas infelizmente é assim, né? E é triste, né? E ele tem 40 anos, acho meio difícil, mas se ele quisesse, ele poderia mudar, né? Mas já está tão arraigado, já está tão impregnado, né? É triste a gente ver um filho da gente assim e a gente não pode fazer nada, né? É muito triste. Mas esse é o caminho, né? A mudança, cada um vai procurar, né? Eu sei que você está desabafando aí, e o curso a gente ajuda muito. Mas vamos Desculpa se olhar. eu estou me desabafando. Se eu estiver falando muito da minha vida, me repreenda, tá? Mas eu acho que eu tenho que. A minha reforma íntima, eu me propus a isso, sabe, Luiz? Não Eu, entendi, Valmir, entendi. eu não tenho nenhum pudor, não. Eu quero fazer o máximo que eu puder para eu tirar esses fantasmas, essas coisas. A gente, depois desse curso, é maravilhoso. A gente começa a ver cada coisa que a gente não quer ver, né? Mas é bom a gente ver que a gente vai tentando resolver, né? A gente não pode ter vergonha disso. A gente é o que é, a gente vem de, que nem falou a Cristina, desde pequeno, fantasmas, né? Que nem meu pai falava, Deus que me deu, meu marido é negro, mas falava, preto quando não caga na entrada, caga na saída. Isso ficava na minha cabeça. Que horror, gente! Que horror, o pai e a mãe da gente falar uma coisa dessa. Eu jamais, isso, graças a Deus, não me influenciou. Tá certo que algumas vezes a gente ficava meio assim, mas eu venci isso muito novo, então eu me sinto muito gratificante isso, não é a palavra nem que eu quero usar, enfim, eu fico tão abalado com isso, que isso é gravíssimo, sabe o que é gravíssimo, né? Então, desculpa, mas é isso aí. É Não, isso eu que a te gente tem que entendo. trabalhar, é isso que a gente tem que falar, é isso que a gente tem que combater. Somos todos iguais e temos que ter isso e cada vez mais a gente entender que somos todos iguais com os defeitos, com as, né? Enfim, desculpe. Não, eu te entendo. Eu fiz a observação, mas a gente não possa fugir muito de nós. Eu sei que o seu filho é um compromisso muito forte que você tem,
Mas a gente sempre buscar olhar para dentro da gente também. Lógico que o espelho você vai fazer com ele, você vai fazer suas reflexões consigo também, e a gente também vai fazer com a gente. Era mais nesse... Eu prometo que vou me policiar, eu sei que eu saí um pouco, né? Eu tenho que falar, eu fico muito ligado que eu tenho que falar de mim. Me perdoe, mas eu vou me policiar, Não, Luiz. a gente entendeu. Mano. Eu só estou fazendo meu papel e de dar uns toques, né? Mas a gente entendeu, sim. E a sua oração aí de ele ajudar, e isso faz parte mesmo. Deslocamento agora. E aí a prefeitura vai trazer esse outro mecanismo de defesa. E ela procurou trazer alguns, a gente não observa tanto, né? Então, ela vai falar para nós. Quando se experimenta um sentimento de revolta ou de animosidade contra alguém ou alguma coisa, mas que as circunstâncias não permitem expressar, o ego desloca-o para reações de violência contra objetos que são quebrados ou outras pessoas não envolvidas na problemática. Então, como eu sempre costumo dar o exemplo para ficar mais fácil, né? No trabalho tem as hierarquias, não é? E às vezes tem lá o nosso gestor, a gente chama de chefe, né? E às vezes você vai dar uma reprimenda na gente, vai ter uma situação que vai contrariar, e ali a gente não tem a maturidade para conversar, para expressar os nossos sentimentos, para algumas situações, o meio não vai permitir isso tão fácil como a gente faz na nossa casa, aí a gente vai chegar lá e vai segurar aquilo ali, e quando chegar em casa, chega descontando em todo mundo. Chega chutando cachorro, né? O filho vai falar uma coisa, já grita um filho, uma esposa, ou assim sucessivamente, um esposo. Isso é deslocar. Há um conflito em mim, porque eu passei por uma situação e eu não lidei com aquilo, mas aquilo ficou, e aí eu desloco para outros, e não tem nada a ver. Então, é um mecanismo de defesa muito complicado, porque a gente precisa amadurecer. Eu sei que é difícil, a gente está aí para aprender o difícil mesmo. Se alguém nos desafia ali, vamos botar como desafio, né? E aí a gente tem que perder esses medos, e a gente tem que conversar, né? Ó, do jeito que você está me falando, isso está me magoando, está mexendo aí nisso. Né? Não precisa gritar tanto, eu já entendi o que você está falando. Então a gente não tem dificuldade de falar com alguém, principalmente tem uma hierarquia maior e a gente ali dentro das funções, e depois a gente desconta no outro. Ou às vezes a gente está dentro da sociedade, e aí a gente não fazer um papel de bom moço ou bom moça, e aí chega em casa, fica descontando naqueles, né, nos objetos, quebra, joga as coisas no chão. Então, assim, tem até psicologias que ensinam a fazer isso. Eu sou contra, né? Descarregar as coisas. Não, tem que saber trabalhar, né? Vai lá e enfrenta os seus desafios, vai ficar quebrando as coisas, descarregando, não vai resolver. Porque isso é um deslocamento. Então, a benfeitora vai tratar nesse capítulo aí. Alguém poderia dar um comentário, entender? É deslocamento? A gente desloca muito? Não? Desloca sempre. A gente tem isso muito com a gente, né? Talvez a gente vai ficando mais maduro, já vai muda, tá? Hoje eu não sou muito, não sou bastante, quase nada, acho que muito pouco se tiver. Né? Uma que eu também não estou desempregado, estou em casa, mas enfim. Mas tem um outro detalhe, você falou do exemplo de chefe, porque às vezes a pessoa não é aberta, é uma caso e caso, ela não é aberta para conversar. Né? Então a pessoa se reprime, precisa do emprego, e infelizmente ele tem que descarregar alguma coisa por ignorar, né? Ele acaba descontando, às vezes, na pessoa que ele mais ama, né? Em Verdade. objetos. Tem E várias aí, situações. Né? o problema não está no sentido dele não descarregar no momento, mas é descarregar no outro. Então precisa trabalhar essas coisas, né? Digerir melhor, né? Vai engolir um sapo, né?
Não, vai ter que cortar o sapo e comer, né? Não vai ficar engasgado esse sapo na garganta. Ela vai ter que trabalhar essas questões. Lógico que tem, a gente sabe, cada um tem uma característica. Tem uns que são mais agressivos no sentido de manifestar. Já não tem papo na língua, já fala logo ali mesmo, no meio onde está, né? E já resolve por ali mesmo. Tem outros mais passivos. E aí ouve, né? Aí sai dali arregado, não fala nada, não é contrariar ninguém, não é em disposição com ninguém, vai adoecer, né? Porque assim a pessoa se adoece muito. E tem ele passivo-agressivo, uma característica mais comum da gente. O passivo-agressivo, quando ele está numa reunião, por exemplo, está ali num conflito, alguma situação, e ele deveria se manifestar, ele está discordando de algo, ele não se manifesta, aí ele sai daquele ambiente, aí ele vai para um ambiente mais tranquilo, ele começa a falar, ele começa a ficar agressivo. Não, você viu aquilo lá? Mas você não falou lá, né, no ambiente? Aí a pessoa, não, é falar. Então, aí desarrega, chega em casa, não, fulano é assim, mas você não falou para fulano, né? Então, a gente precisa identificar a minha característica e perceber se eu estou deslocando ou não. O objetivo da aula é esse, né? E se eu estou deslocando, por quê? Eu estou usando esse mecanismo de defesa. Será que é necessário ainda eu usar? Ou já tenho maturidade suficiente para deixar essas fugas? Né? Cristina? Luiz, surgiu uma dúvida aqui. Eu vou assim citar um exemplo, porque eu já fiz isso muito. Vou citar um exemplo. Por exemplo, eu vou num banco resolver um problema e tenho que falar com o gerente. Aí eu saio da minha casa e vou pensando. Eu vou pensando assim, bom, eu vou chegar lá, vou explicar o meu problema, pedir um favor. Ah, mas e se ele não quiser me falar? Puxa, o que eu vou fazer? Eu vou xingar ele. Eu vou falar que ele tem que fazer. E continuo. Mas e se eu explicar tudo, ele mandar voltar no outro dia, eu vou falar para ele poucas e boas. E vou brigando. E vou falando. E aí eu falo, e vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Porque o gerente está pensando que ele é o quê? Que ele pode chegar e falar isso para mim? De jeito nenhum. Ele vai ter que me ouvir. Aí eu chego lá no banco, converso com o gerente vira para mim e fala assim: tá bom, dá para fazer sim. E eu vi brigando, 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 brigando. Quer dizer, eu criei uma coisa, um problema, aconteceu. E eu me desgastei por algo que deu tudo certo. Mas eu vim rosnando durante o tempo inteiro até chegar no banco. Como é que a gente poderia classificar isso? Vamos olhar muito interessante. A gente faz muito isso, né? Vamos olhar os mecanismos que a gente já estudou. Existe o centro da consciência, que a gente está chamando aí encarnado, né? O ego. E aí vem impulsos do inconsciente e consciente pessoal dessa vida, e o inconsciente mais profundo de muitas e muitas existências que a gente já teve. E são condicionamentos, são formas que a gente teve de agir no passado, e isso está condicionado, isso vem. E tem algo em outro inconsciente, que nós estamos chamando de superconsciente, é o que a gente já sabe, já aprendeu, já entendeu, já sabe o que é nobre. E aí vem isso para a consciência. O ego tem que lidar de tudo isso. Aí, às vezes, a gente, como pessoa, a gente repetir os erros do passado. Aí fica, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí vem pensamentos mais nobres. Não, mas não precisa. Aí eu rebato esse pensamento. Então, o ego fica ali lidando com duas instâncias. É o passado, como ele sempre agiu, e o futuro, é onde ele pretende chegar. Não precisa fazer isso, você já entendeu e deu nisso, e tal, tal, tal. E aí eu fico no meio, enquanto pessoa, para decidir. E aí eu perco muito tempo nisso. Então, em vez de eu só se ligar ao positivo, falar, não, vamos chegar lá, vamos explicar, porque a gente precisa antecipar as coisas mesmo. Vou conversar assim com o gerente, e se não dá certo? Se não dá certo, eu vou tentar um caminho mais plausível, assim. Mas não, aí a gente fica buscando as armas do passado. O erro está aí, se eu poderia dizer o erro. Quando vier esses pensamentos porque não é pensamentos de agir, é de reagir.
Então, quando vier pensamento de reação, de inconformação, gente querendo partir para o combate, eu questionar eles. Não, não, isso não pertence mais a você, Luiz. Espera aí, né? Hoje, no nível de consciência citado, você tem outras maneiras de resolver, e a gente começar a conversar com a gente. Então, lógico, se a gente começar a falar em voz alta, todo vai achar que a gente é doido, mas, né, vamos conversar ali, isso ajuda. Eu estou dando mais apoio àquilo que eu já sei, já compreendo, e não a os meus condicionamentos do passado, entendeu? Não sei se eu me fiz entender aí. Mas Muito obrigada. Não, foi bem claro, sim. Valmir? Eu acho que também tem um outro lado, sabe? Que eu me identifiquei demais o que a Cris falou, porque eu sempre fui assim, mas era calado. Então, chegou até um certo tempo, até uma empresa que eu trabalhei, eu resolvi que jamais alguém ia falar e eu ia ficar quieto. Então, eu faço muito isso. Meu marido sabe, eu já vou com tudo pronto e às vezes nem preciso. É um sofrimento terrível. Eu me identifiquei muito, eu faço muito isso até hoje, porque e nem é de vidas passadas, nem é do self, é dessa vida, né? E a gente foi muito eu fui muito calei, porque a minha criação eu confundia respeito com direito de falar. Eu confundi. Então, por achar que eu estava desrespeitando que meu pai e minha mãe sempre pegou muito nesse ponto, eu me calava. Então, depois, quando eu resolvi, agora eu me preparo nisso, né? Então, mais uma aí para mim aprender. Obrigado. Bom, é isso. A gente sempre, como espíritas, né, a gente reencarnacionista, sempre lembrar. Essa atual existência, as provas, as situações, é tudo programado em cima das deficiências nossas. Eu entendi o que o Valmir falou, assim, não tem nada a ver com vidas passadas. Sim, né? Foi situações que ele viveu nessa vida e foi moldando a forma dele agir. Mas todas essas situações que acontecem nessa vida e a família, a gente tem o meio, as situações, são programadas em cima de necessidades que a gente repetiu no passado. Então, a gente precisa superar isso. Então, está tudo interligado, né? Então, é importante a gente saber disso também. Projeção. Agora, esse é o que a gente mais usa, né? A gente usa bastante tudo que a gente falou, mas a projeção é algo tão automático no nosso psiquismo, a gente precisa prestar atenção, botar uma lente muito grande agora. Então, a projeção começa, a benfeitora já dizendo, é uma repressão inconsciente. Então, já veio lá do mecanismo de repressão, dos conflitos da personalidade, vai levar o ego, a pessoa, a projetá-lo nos outros indivíduos, nas circunstâncias, nos lugares, né? E vai querer evadir-se, vai fugir da aceitação dos erros e da responsabilidade, né, de si mesmo, né? Há uma necessidade de combater nos outros e desagradável em si. Então, projeção, só para a gente identificar a projeção aí, né, nessa fala e da benfeitora, é isso. Toda vez que eu estiver criticando alguém, uma situação, uma pessoa, uma situação, um governo, ou seja, a crítica, toda vez que eu estiver debochando de algo, toda vez que eu estiver apontando algo, Jesus deixou bem claro isso para nós, né? E a gente vê o cisco no olho lá do irmão, né? A gente não vê a trave, o pedaço de madeira que está no nosso olho, né? A projeção é isso. A projeção é eu olho para algo externo e aí aquilo me incomoda, e toda vez que me incomoda, não é porque eu sou igual à pessoa, não, é porque aquilo que a pessoa está aparentando, está trazendo para a consciência, e eu estou vendo, aquilo tem dentro de mim e eu preciso trabalhar. Por exemplo, chega uma pessoa, a maneira ela se comporta, ela não esconde, ela traz aquela arrogância, né? Aquela coisa assim, a gente olha, a pessoa parece arrogante, prepotente, humilha os outros, e aquilo me incomoda de tal maneira e me tira do prumo. Aí fala assim, peraí, olha a sua projeção, peraí. Não, você está dizendo que eu sou igual a ela? Não, não é isso.
E ela traz a luz da consciência, está te incomodando. E se algo está à luz da consciência, assim, eu enxergo e fica muito nítido para mim, é porque no meu inconsciente, na minha sombra, tem aquilo, e eu preciso trabalhar. Pode ser, eu estou superando, era uma atitude, eu vivi muito tempo assim, e agora eu não vivo mais, mas aquilo existe isso dentro de mim, e eu preciso trabalhar, entender. Ou pode ser algo e ainda eu preciso trabalhar muito dentro de mim. Então, assim, a projeção é algo e vai nos ajudar muito. Tudo que nos incomoda fora, pode prestar atenção dentro. Pode prestar atenção. Não é que a gente é igual ao outro, não é isso, pessoal. Não vamos confundir. E algo nos incomoda às vezes também, porque vai de encontro a valores que a gente tem. E aí, mesmo esses valores, a gente precisa questionar. Por exemplo, sei lá, alguém vai lá e cometer, e eu vou botar algo e mexe com a gente, né? Foi lá e matou uma criancinha, estuprou a criança, fez o que fez. A gente vai olhar aquilo e não vai mexer muito com a gente. A maldade da pessoa, a falta de compaixão da pessoa, né? E aí aquilo mexe, tudo bem, está mexendo com valores dentro da gente. Mas a gente tem que perceber isso. Será que eu não coloco pessoas também de forma assim, sei lá, né? Eu mato sonhos de alguém através de crítica, eu sou uma pessoa muito cruel no sentido de humilhar o outro, de fazer transparecer no outro, quando a pessoa está ali sem defesa nenhuma, aí eu piso na cabeça mesmo. Então, eu preciso entender. Será que eu piso na cabeça dos inocentes também? Então, assim, não é que a gente vai fazer. E não sei se vocês entenderam antes de passar para o Malvin, eu não quero que você se compare dessa maneira, não. O outro fez, eu sou assim também. Não, não é isso. Mas se está me incomodando, está algo entrando em sintonia. Aí esse algo que está entrando em sintonia a gente chama de projeção. Está saindo dentro de mim, se identificando com o outro e volta para dentro de mim. E aí eu preciso identificar melhor isso. Valmir? Olha, foi a primeira vez que eu ouvi uma explicação que me convence e que me clareou. Porque eu sempre tive essa dúvida, mas peraí, a gente não é aquilo, a gente está talvez numa observação, mas aí agora você fez uma explicação lógica que me convence que a gente já pode ter vencido aquilo e ainda tem um resquício, porque foi de outras vidas também, mas talvez a gente já tenha trabalhado. Então, com isso, esta resposta porque às vezes falam, é o velho dedo, né? Você aponta um e tem três para você, né? Você sempre ouve isso, mas ninguém explicou, né? E eu também nem cheguei nessa conclusão e nesse conhecimento. Mas aí faz todo o sentido que você está falando. Agora fica muito claro isso, né? É porque às vezes a gente já resolveu e está mesmo ainda olhando, mas com os outros olhos também, né? Isso mesmo. Mas não é só eu que falo, não. Os benfeitores falam a mesma coisa, né? Não, Não estou não, trazendo. é uma explicação que eu vi lógica É. e, né, que dá para entender, porque só falavam isso, o dedo que você aponta tem três para você, o dedo que você aponta, se você fala do outro é porque você é. Essa é o que eu tinha na minha cabeça. E eu não concordava, porque eu falei, nem sempre tudo que você está falando, principalmente as coisas que a gente fala para os nossos filhos, não é para bem, não é, né? Enfim, talvez mesmo que sejam nossos filhos, a gente tenha também lá no nosso self, em outras vidas. Mas olha, valeu. Foi sensacional. Muito bom. Vamos ouvir a Sueli agora, né, Sueli? Tá mudo, vamos ver. Boa noite. Boa noite. Eu estou com o Valdir também, viu, Luiz? Porque quando a gente faz escola, né, de aprendiz, eu tinha muito essa dúvida, esse questionamento dentro de mim. Olha, aquilo que você enxerga no outro, a questão do espelho, né, do outro ser o espelho, é aquilo que você tem mais em você. Nossa, mas eu não concordava com aquilo.
Aí eu falava assim, poxa vida, mas como se eu acho uma coisa tão ruim, tão feia no outro? Não, eu não sou igual. Eu sempre bati nessa tecla, eu não sou igual. E essa explicação que você deu hoje foi, assim, maravilhosa para a gente entender. Não necessariamente, e você deu o exemplo do estuprador, você vê aquilo, aquilo mexe com você. Não necessariamente que você seja igual, que você pense em cometer um ato daquele, mas algo ali, de uma certa maneira, mexe ali dentro com você. Né? E quando a gente pensa assim, o que você vê de ruim no outro, de errado no outro, é aquilo que você mais tem. Se a gente não souber fazer assim, uma comparação, uma analogia do jeito que você colocou aqui, a gente acaba, ao invés de aprender, se diminuindo, se colocando mais para baixo cada vez mais. Não necessariamente que aquilo que incomoda no outro é o que você tenha, mas algo ali respinga e uma outra característica que talvez esteja adormecida lá dentro, né? Mas que você já aprendeu, que você já passou e as possibilidades, as oportunidades da vida agora já está fazendo com que você identifique aquilo. Não daquela maneira, mas algo ali você tem que trabalhar. Muito boa a sua explicação, muito Valdir, gostei muito. É isso mesmo. Eu vou passar para o Valmir antes de passar para o Valmir, mas eu sempre faço um treino assim, né? Porque o mal, né, trazendo a figura do mal, tem que nos incomodar. E se não incomodar, vai ficar, né? A gente a passiva tem que incomodar. Só que quando ele nos incomodar, a gente tem que olhar para a gente o incômodo. Por exemplo, né, a gente pega uma situação dessa, de uma pessoa que comete uma atrocidade dessa, aí de repente mexe comigo, aí eu falo assim, não, tem que pegar essa pessoa, arrancar a cabeça, cortar dedinho por dedinho, tem que prender lá, não pode prender, tem que matar. Peraí, aí a gente começa a perceber, peraí, então eu tenho muita maldade dentro de mim também, agressividade, vingança, é nesse sentido. Agora, se o incômodo está vindo e a gente fala, não, ele precisa restaurar a vida, ele desregulou, ele vai precisar aprender, é uma pessoa que não tem compaixão ainda, eu preciso fazer essa avaliação, porque eu estou no mundo, eu preciso enxergar o bem e o mal, né? Agora, o mal vai trazer um incentivo para mim, para eu possa despertar a luz dentro de mim, não a escuridão, porque se está vindo escuridão dentro de mim, é nesse sentido, né? Valmir? Eu lembrei, sabe, falando isso, que ficou muito gravado em mim. Você deve conhecer a Graça lá da casa, né? Isso, Fantástica, fantástica. E eu cheguei um dia e falei assim, ai, Graça, esse repórter, que eu vi cada barbaridade, eu desejei que ele morresse, que ele tivesse a mesma coisa. Ela falou, Valmir, pelo amor de Deus, não. Olha só, não julgue isso, você pode já ter feito tudo isso em outras vidas. Critique, não é critique, não queira fazer o mesmo, olha, que sirva de expiação, que ó, isso não serve, isso está errado, é um identificador, isso, mas não deseje para a pessoa, não sinta nada por aquela pessoa, porque você fez a mesma coisa, fizemos pior, nós matamos, nós estivemos lá crucificando Jesus, né? Poderíamos estar lá crucificando Jesus, então quem somos nós para estar julgando? Só identifique que aquele lá é ruim e você não quer isso para você. Né? Então, isso ficou muito gravado em mim. Lembrei, eu queria passar para vocês isso. Muito para bom. mim, resolveu bastante, né? Hoje eu vejo muita coisa na televisão e a rezo até para a pessoa, para aquele assassino, que ele tenha misericórdia, enfim. É isso mesmo. Obrigado, Sueli, Valmir, a colaboração, né? E é isso, né? Porque vai vir, pessoal. Nós somos vingativos, né? Nós sempre resolvemos na bala, no braço. A gente é assim. Então, quando vier isso, não é que a gente deve usar o mecanismo de defesa da negação e falar, não, eu não, quem sou eu para ficar pensando nisso? Não, a gente vai pensar e vai sentir. Mas a partir do momento dali em diante, como é que eu quero agir agora? Aí, não, peraí, isso, vamos olhar de outra forma, né?
O sentido do aprendizado é esse. Agora vamos falar da introjeção, né? Para dar tempo de falar de todos, a gente colocou, e não para esgotar o assunto, né? Mas alguns a gente trouxe. A introjeção é interessante. A introjeção, vou ler e depois a gente vai conversar. A introjeção se caracteriza como uma conscientização de que as qualidades das pessoas lhe pertencem. A pessoa introjeta-se na vida dos heróis aos quais se identifica, aceitando ser parecida com eles. Assume-lhes a forma, os hábitos, os traquejos, os trejeitos, o modo de falar e de comportar-se. A introjeção é interessante porque e tudo isso a gente está falando aí é para nos ajudar. Como a gente falou, o mecanismo de defesa, ele não é ruim no sentido assim, não posso usar isso. Não, ele nos sinaliza algo que a gente está se defendendo. Aí a gente tem que olhar se aquela defesa é adequada ou não. E a introjeção, a gente percebe isso, vou dar um exemplo antes de entrar em outros exemplos melhores, mas pega a criança, né? Criancinha, o psiquismo infantil ali é um espírito, tá? Em seu desenvolvimento, a gente já viu do ego, a estruturação. Quando fica doente, todo mundo fica preocupado, né, com a criança. Então vai lá, faz os cuidados, aí usa daqui, paparica dali e tal. A criança vai percebendo aquilo, peraí, né? Quando eu estou doente, a coisa fica diferente, né? Então aí vai percebendo aquilo. Aí a criança fica manhosa, aí, né, quando os pais chegam, pai e mãe, a criança fica mais manhosa, normalmente é assim, né, com várias exceções, com raríssimas exceções, então fica mais manhosa. Aí imagina crescendo agora, chegando na adolescência, né? Aí, o que vai acontecer? A pessoa vai buscar o ego ali, informação, porque ela não tem ainda uma identificação com ela mesma, os valores. Aí começa a pegar valores de outro, estou dando esse exemplo, depois vocês vão entender, e trazer para dentro de si. Então, a gente vê a pessoa se vestindo igual, né, ao ídolo, né, que ela segue. Na adolescência, eu diria, é comum. Aí depois vai chegando na fase adulta, peraí, se a pessoa começar ainda a fazer isso, esse ego já está estruturado, começar a fazer isso, já é uma defesa que está usando e não é mais adequada. Porque aí a pessoa começa agora a se vestindo como o ídolo. Tem pessoas muito, eu estou fazendo uma crítica, e as pessoas que estiverem ouvindo isso depois entendam, sabe, eles fanáticos, e veste tudo do futebol, né? Não, torcer é legal, vestir. Não, a pessoa introjetou tudo, aí veste, vive o time. Então, isso já é uma defesa do ego, porque ele não está se identificando com ele mesmo, e aí está trazendo valores de fora para introduzir em si mesmo. Então, por isso se chama introjeção. Aí a pessoa vê Chico Xavier conversando naquela paciência toda, e faz parte da característica daquele espírito, aí de repente eu estou ali na minha formação, aí eu começo a falar baixinho, andar igual o Chico, ela coisa, peraí, você está introjetando algo e não é seu, é estereotipado, não é natural, entendeu? Aí eu falei da criança lá atrás, porque a gente chega numa fase, principalmente depois dos 50, né? 40 e pouco, aí a gente começa, os filhos me abandonaram, fulano não sei o quê, aí começa a procurar doença, porque volta lá no infantil, lembra? Porque quando era criança, os pais protegiam quando estava doente. Aí fica querendo buscar a doença para os filhos, cuidando dele. Ai, meu filho, é legal a gente o afeto e tudo mais, mas isso, quando vira uma constante na vida do indivíduo, é um mecanismo de defesa. Aí a pessoa sempre fala que está mal, e está doente, e está nisso, para chamar a afetividade deles, e na cabeça deles amam, porque está buscando o amor. Então, uma defesa prejudicial, né? Não sei se eu fiz entender. Se vocês quiserem conversar aí um pouquinho. Creuza? Ô Luiz, se sentir um animal, como tem alguns grupos, tribos, se é que nós podemos chamar assim, né? Seria uma introjeção? Sim, sim.
Sim, porque a gente vê isso aí, né, em Arnaldo, do outro lado também, né, porque o corpo espiritual é mais maleável, né, muito se transforma até em animal, né, então começa a buscar sentir isso, né, querer se transformar por falta de identificação, é uma defesa do ego, o ego é ser aquilo. E aí é ser e forma, é pegar esses valores e trazer para dentro, mas ele não é aquilo, né? Então, não sei se eu fiz entender, aí você fica introjetando algo e fica estereotipado. Ah, eu sou um leão, por exemplo, né? Eu sou uma obra, eu sou não sei o quê, aí começa trazendo essas coisas para dentro. E vai introjetando, eu sou muito bravo, eu sou isso, eu sou. E nada, quando vai ver a pessoa, né, tem um coração grandioso, mas não, ela fica se defendendo usando essas questões de introjeção. É igual o jovem lá, né? Eu falei, isso é comum na adolescência. Vai pentear o cabelo igual ao ídolo, vai vestir igual ao ídolo, vai usar o jeito que o ídolo faz, né? Então. E isso é prejudicial para o psiquismo, né? Valmir, está fechado o microfone, abriu. Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo, que a minha mãe fez comigo. Depois fala que mãe é santa, não é. Não é. Ah, idolatro a mãe, o pai, me desculpe, eu acho que eu vou ser jogado pedra. Idolatra, mas são todas as inimigos de outras vidas, porque não pode ser. Eu amava minha mãe de paixão, era Deus na terra, Deus no céu e minha mãe na terra. Só que ela abusou, tripudiou, e eu acho que como ela ficou sozinha, o meu pai maltratava ela, desfazia. Então, o que ela fazia? Ela me ligava, já casado, ou mesmo solteiro, me ligava, ele me fez isso, me fez aquilo. O que eu fazia? Olha a burrice minha. Ia lá discutir com meu pai, ficava sem falar com meu pai. Eles ficavam de bem, aí eu ficava sem falar com meu pai e ela me ligava. Olha, você é uma pessoa que não é boa, você é uma pessoa rancorosa. Filho, não fica sem falar com o pai. Eu ia lá e voltava a falar. Isso foi um looping, anos e anos da minha vida. Olha que looping que eu fiquei. E ela fez isso comigo, e no final da vida eu não podia nem mais olhar para a cara dela, né? Aquele amor foi para o saco, esgotou, enfim. Não sei se isso faz parte do que nós estamos conversando, mas e ela se fez de coitadinha, era a única defesa, e eu que entrava no negócio. Olha que louco. Por isso que eu falo, muito louco. A introjeção é muito assim delicada, né? Porque eu vou entrar em aspectos, as pessoas maduras vão entender. A pessoa chega em certa idade, madureza e tudo, aí ela quer regredir à adolescência. Aí você vê botando pince, né, no umbigo, vestidinho curto, né, os homens, né, começam a vestir uma adolescente, a pessoa já tem lá 50, 60 anos, aí veste uma adolescente, gíria, aquela coisa toda. Isso, psicologicamente, a gente está regredindo. A pessoa são situações que não viveu e ela é viver naquele momento. Por isso que eu falei, tem que ter muita maturidade para entender o que eu estou falando. E as pessoas, você é preconceituoso. Não, não é isso. Estou falando psicologicamente. A pessoa vai regredindo. Tem outros, né? A gente vê isso aí. E aí usa até chupeta, né? Fica buscando coisas lá da criança, aquela coisa toda. Então, tudo isso é uma regressão mais nítida e dá para a gente ver. Outras não, é mais sutil. Mas vou deixar a Lilian falar, porque já está chegando o horário, né? E todo mundo tem que falar, né? Freud explica, né? Ou não, né? Ou não. Trazendo aqui para o nosso conhecimento, tem duas coisas que eu quero falar. Uma é que essa coisa da mãe, o Valmir levantou, né? E é interessante a gente parar para pensar, né? Porque, na verdade, o filho não sabe ser filho, o pai não sabe ser pai, a mãe não sabe ser mãe.
né? Tem uma música acho que do Legião Urbana, eles são crianças como vocês, né? Que você vai ser quando você crescer. A gente, o Haroldo, ele usa um termo numa das palestras dele, onde ele fala assim, que a gente, na encarnação, né? Aí, sem falar de mãe ou pai, mas de tudo, na vida, no nosso projeto aí, vai. É como se a gente estivesse voando e deu um problema lá no avião e a gente tem que resolver o problema em voo, entendeu? É isso, a encarnação é isso, né? A mãe aprendendo a ser mãe, o pai aprendendo a ser pai, o filho aprendendo a ser filho. Aí depois esses vão ficando essas sequelas, né? Que é muito normal. Aí me veio aqui uma frase, viu? Eu posso tomar a liberdade de ler? Sim, sim. Eu anotei aqui. Nossa vida é cheia de percalços. Em meio ao caminho, somos convidados a olhar para dentro e reconhecer aquilo que nos atravessa, as dores, as tristezas e até as euforias que tantas vezes nos visitam. Quando algo em nós vem à superfície, não é por acaso. É um chamado para ser visto, compreendido e cuidado. Aquilo que emerge é justamente o que temos a possibilidade de trabalhar. Talvez simplesmente tenha chegado a hora. Eu É achei isso, importante dividir com vocês. é isso mesmo, é isso mesmo. Obrigado por dividir, porque tudo e chega à consciência e já tem condição do ego lidar. É É, isso mesmo. Eu vou é, aproveitar. Pode ir falando, enquanto eu estou. não veio aí numa simplicidade, né? Eu acho que é isso. Isso mesmo. E tudo e vocês sentirem para falar aí, de oração, pode trazer, porque a aula é em conjunto, né? A espiritualidade incentiva um, mexe com o outro e a gente vai colaborando. E eu estava falando da introjeção, a última a regressão, né? Porque está ligado. Eu até dei exemplos da regressão, mas vamos ouvir o James Hollis. Ele diz assim: a regressão é um retorno a um nível de desenvolvimento anterior ou a um modo de expressão mais infantil. Esse é o último slide e para a gente já partir para o exercício. Mas né? A regressão é isso, né? Além de a gente introjetar, a gente às vezes vai regredir, como eu falei, para uma fase anterior. Né? Eu dei o exemplo aí, eles buscando doença para chamar a atenção, dei o exemplo também da forma de se comportar e se manifestar como se fosse uma adolescente ou até uma criança, pois isso não cabe mais, né? Nós somos pessoas maduras, então precisamos trabalhar isso. E a Lília trouxe aqui nesse texto bem simples, mas profundo, não é? Tudo e vai emergir, tudo e chega na consciência, a gente já tem condição de trabalhar. Se a gente não quer trabalhar, a gente nega. Aí a gente despreza. Não aceita. Ou a gente reprime de tal maneira, e a repressão é uma energia tão forte que a gente coloca, e vira uma amnésia mesmo, a gente esquece mesmo. E quando a pessoa fala, esqueceu mesmo. Usou tanta energia e virou uma amnésia, tá lá. Mas esqueceu foi o ego. O espírito, self, vai mandar de volta. Vai abrir lá, como eu falei, e vai despertar o ego de novo. Vai vir situações que vai fazer ele lembrar. Né? Se não dos fatos, pelo menos das emoções. Vai ter que lidar com aquilo. Tá bom, pessoal? Eu vou só apresentar aí a nosso exercício, aí abro também para vocês finalizarem, né? Conversarem mais. Já deu horário aí, mas a gente faz isso, né? Qual é esse exame da consciência que a gente vai fazer? Trouxe um trecho do livro O Ser Consciente, é o livro que está aí os mecanismos de defesa, né? A benfeitora vai falar assim para a gente: o ser consciente deve trabalhar-se sempre. Ó, vamos prestar atenção. Se a gente é ser consciente, a gente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Para isso, não se julga
nem se justifica, não se acusa nem se culpa, apenas descobre-se. Isso aí é uma sabedoria. E normalmente a gente é julgar, ela fala julgar, é condenar, né? Bater o martelo. Ou a gente é se justificar. Não, não foi bem assim, isso é aquilo. Ou a gente vai se acusar mesmo, vai fazer papel de promotor, né? Ou vai, ela upa, né, na consciência, a upa tá ligado a um monte de coisa, a gente, a gente vai estudar bastante. Não, descobre. Ah, eu percebi isso, estou trabalhando, ou seja, me aceito e aceitando como é, mas não estacionando. Vamos aprimorar. Eu estou assim e vou me aprimorar. Aí o que a gente vai fazer o exercício? Quando identifico um vício, defeito ou uma falha de caráter em mim, a princípio, o que acontece comigo? Eu reluto para aceitar, eu aceito de imediato ou ignoro e desprezo o fato? A gente só vai responder isso aí, tá bom? Então, coisa simples, né? Um exercício bem simples, não é ou não?